Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana Beatriz. Estou falando sobre goniometria. Vou dar a continuidade da goniometria da coluna, que a gente já falou, sobre agora região de membros superiores e inferiores. Acompanha comigo. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da goniometria dos membros superiores. Ombro, tá? Como que eu vou avaliar a abdução do ombro desse paciente? Será que ele consegue fazer uma abdução de 180 graus, que seria o normal, e uma adução de 30 graus, que seria os parâmetros de normalidade? Primeiro, você vai posicionar o paciente decúbito dorsal, tá? Deitado numa maca, a escápula tem que estar estabilizada contra o colchonete, né, a maca, o ombro na posição 0, né, cotovelo também, o antebraço em pronossupinação e o punho em posição neutra. A gente vai colocar o goniômetro na posição 0, que seria os dois braços, o fixo e o móvel, sobrepostos um sobre o outro. Nós vamos colocar o eixo colocado sobre a região do acrômio, tá? Na cabeça do húmero, então acima, né, do acrômio, como se fosse assim, não sei se vocês conseguem ver, vai colocar aqui, depois eu vou gravar um vídeo mostrando. E vocês vão pedir para o paciente que faça uma abdução do ombro, até onde ele consegue, certo? E aí vocês vão deixar o braço fixo, alinhada à linha médio axilar, então paralela ao externo, ali sobre a axila, e o braço móvel, ele vai acompanhar o húmero no movimento. E a gente vai registrar quantos graus houve em toda essa amplitude de movimento, ok? Mesma coisa para fazer a adução do ombro. Inicialmente, reposiciona ali o eixo sobre o acrômio, braço fixo imóvel, um em cima literalmente do outro, fechado o goniômetro, sobre a linha médio axilar. O paciente vai fazer a adução do húmero, aproximando ele do externo o máximo que ele puder, e você vai deixar o braço fixo exatamente onde ele estava e vai movimentar apenas o braço móvel, acompanhando o húmero. Tem que andar 30 graus. Flexão, de novo, paciente decúbito dorsal, escápula estabilizada, né? Agora o goniômetro ele vai ficar na região de ombro ali, sobre, né, o acrômio, sobre a cabeça do húmero, o goniômetro fechado, os dois braços um sobre o outro, né, acompanhando a linha média axilar. Vai pedir para que o paciente faça uma flexão do ombro, então estenda esse braço, né, até o máximo que ele conseguir. Nem sempre o paciente vai conseguir o ângulo normal, que é 180 graus, pelo menos 170 graus, é considerado normal. E o braço fixo, ele vai continuar na linha média axilar. O braço móvel, ele vai acompanhar o húmero, ok? Para a extensão, a gente tem que virar o paciente decúbito ventral, porque ele tem que fazer a extensão do ombro, empurrando esse membro superior contra a gravidade, né, para cima. Então, pode ser em pé também, pode ser feito em pé, ou em decúbito dorsal, e o ângulo normal é 40 graus, pelo menos, considerado normal até 60 graus. 40, 60 graus ali é considerado normal. Acima de 60 graus é considerado hipermobilidade, e abaixo de 40 é hipomobilidade, é déficit de amplitude de movimento, ok? Rotação interna e externa do ombro. A gente vai posicionar, essa aqui é um pouquinho mais chatinha, mas vai ter que posicionar o paciente decúbito dorsal, deitado sobre a maca, com a escápula estabilizada, com o cotovelo flexionado e o punho, né, com as mãos para cima, levantados para o alto, ok? E o paciente vai fazer
a rotação externa, então deixando a mão cair para trás, e a rotação interna, deixando a mão cair para a frente do seu próprio corpo. Então, normal seria 70 graus de rotação interna e 90 graus de rotação externa. O goniômetro, ele fica paralelo para a gente medir. Então, na posição 0 ali inicial, o eixo em cima do cotovelo, tá? Que seria ali, na verdade, na projeção da cabeça do húmero, só que não vai ser ali no húmero, vai ser sobre o cotovelo, né? Mas o cotovelo tem que estar alinhado com a cabeça do húmero. E as duas réguas do goniômetro, uma sobre a outra, apontando para o terceiro dedo da mão, tá ok? Quando fizer a rotação externa, o braço fixo permanece na mesma posição e o braço móvel, ele vai acompanhar o terceiro dedo da mão, acompanhando ali, né, o movimento de rotação, então acompanha, né, em direção ao terceiro dedo da sua mão. E quando fizer a rotação interna, da mesma forma, ele acompanha o terceiro dedo da mão. A gente tem que lembrar que o cotovelo, normalmente, ele tem um ângulo de carregamento, que seria, se você pegar um goniômetro estendido e colocar, né, ele aberto em 180 graus da região de húmero e da região de rádio, existe um ângulo de carregamento, ou seja, ele não é reto, ele não é 180 graus, 0 grau reto, ele tem um desvio de 10 a 15 graus nas mulheres, e nos homens esse desvio é menor, 5 graus. Isso normal, mas tem gente que tem um ângulo de carregamento maior, de 15, de 20, tá? Então aí seria algo fora da normalidade, tá? Eu vou pedir também para fazer um vídeo mostrando isso aqui, para ficar mais didático. E a gente chama que o paciente tem valgo de cotovelo, quando esse ângulo de carregamento, ele é maior que o normal, tá bom? Então, a gente mede assim, ó, indivíduo em pé, palma da mão voltada para a frente, né? O braço fixo do goniômetro apontando para o acrômio sobre o húmero, e o braço móvel apontando para o antebraço, né? Na linha média ali entre o rádio e a ulna. E a gente vai ver quantos graus dá, né, nesse posicionamento. Alguns pacientes também têm, a gente chama de deformidade em rifle do cotovelo, que é uma diminuição desse ângulo de carregamento, acarretando num vário de cotovelo, né? Geralmente isso aqui é por alguma falha de consolidação óssea pós-fratura, tá ok? Bom, vamos continuar aqui sobre o cálculo da goniometria do cotovelo. Então, vamos medir a flexão do cotovelo e a extensão. Então, geralmente, a extensão do cotovelo ela é 0 grau. Se o paciente em decúbito dorsal, você medir, é 0 grau. Alguns pacientes, até 5 a 10 graus é considerado normal, o que não pode passar de 10 graus. Bom, o goniômetro inicialmente vai ter que ser colocado na posição 0, que seria os dois braços um sobre o outro, o eixo colocado, né, na borda cubital, tá, na apófise estiloide cubital, o braço fixo alinhado com a linha média longitudinal do antebraço, e o braço móvel colocado ali em direção do quinto dedo, ok? Quando o paciente for acionado, ó, seu João, dobra o cotovelo, ele vai levantar o braço, né, flexionando o cotovelo, e aí o braço móvel mantém no mesmo alinhamento, o braço fixo, perdão, mantém no mesmo alinhamento, e o braço móvel acompanha, reposiciona ali em direção da linha média, acompanhando ali os dedos do paciente, certo? Isso tem que dar em torno de 150 graus de flexão de cotovelo. Seria normal.
Pode ver alguma diminuição nessa amplitude, pacientes que têm muita hipertrofia de bíceps, quem é muito malhado, tal, tem aquele bíceps muito hipertrofiado, às vezes na hora de flexionar o cotovelo não consegue uma boa flexão, acaba tendo um déficit de amplitude por causa do excesso de hipertrofia do bíceps. E a extensão? A extensão, você coloca um aparato sobre a região do cotovelo, pode ser uma almofada, para que permita que o cotovelo avance abaixo de 0 grau, para ver se tem uma hiperextensão desse cotovelo, tá bom? Ou você mesmo segura com a mão, ou coloca uma almofada, que fica mais fácil a gente estar medindo. Pronossupinação. Então, esse é um movimento que acontece ao nível do cotovelo, né? A gente coloca o paciente sentado, geralmente. Aqui, no caso, ele está fazendo em pé, mas não tem problema. A posição inicial é flexão de cotovelo de 90 graus, tá? Então, paciente sentado, ombro na posição 0, cotovelo flexionado a 90 graus, a munheca em posição de 0 grau. O que você pode fazer para ajudar, que não tem aí na foto? Pede para ele segurar um lápis, uma caneta na mão, porque daí na hora que ele for virar a mão, o braço móvel do goniômetro vai acompanhar a caneta, tá? Nessa posição aí que está na figura, o goniômetro vai estar em 0 grau, tá? Na frente, ou seja, bem na frente da mão do paciente, você vai colocar o braço fixo, se alinha em paralelo com a linha média do húmero, então vai estar paralelo ali ao húmero. O braço móvel também, ele só vai acompanhar o movimento depois que o paciente virar completamente a mão, ele vai acompanhar a caneta que está segurando, né? E esse movimento tem que ser de 90 graus de pronação e 80 a 60 de supinação. Flexão e extensão. Flexão e extensão do punho. Paciente sentado também, você pode colocar ele sentado numa carteira dessas que a gente tem, né? Que tem o assento e a parte de suporte. Pedir para ele colocar a mão dele sobre essa parte de suporte e deixar o braço para fora da carteira, tá? Para que na hora que ele faça a flexão, tenha espaço para descer a mão e também espaço para subir. O goniômetro é colocado na lateral, né, na região ali de quinto dedo, em 0 grau, então aberto, né, os dois braços abertos, pode ser 180, né, graus. O braço fixo acompanha a região do antebraço, a linha média do antebraço, e o braço móvel acompanha o quinto dedo. Então, ele vai abaixar, você vai acompanhar o quinto dedo, ele vai subir, você vai acompanhar o quinto dedo e ver a movimentação. Então, para a extensão, em torno, é bem variável, a normalidade de 35 a 60, e algumas literaturas até falam 70 graus de extensão do punho, e para a flexão do punho, de 60 a 80 graus de flexão do punho, ok? Desvio radial e lunar, pode ser feito o mesmo posicionamento, com o braço flexionado 90 graus na carteira. A diferença é que o goniômetro é colocado acima, né, num plano acima, com 0 grau ao nível da articulação do punho, né, bem o eixo mesmo, colocado ali na projeção superficial da articulação do punho, né. O braço fixo vai ser colocado sobre o antebraço, na linha média, e o braço móvel vai ser colocado sobre o terceiro dedo. E o braço móvel vai acompanhar o terceiro dedo. Então, vai pedir para ele fazer um desvio radial, depois vai pedir para ele fazer um desvio ulnar, e vai acompanhar. Então, desvio radial em torno de 30 graus, 20 a 30 graus, e desvio ulnar em torno de 30 a 40 graus, seria a normalidade do movimento. Ok? E aqui, a articulação carpo-metacarpo, seria a abdução do polegar, né? A gente coloca
Os valores normais, né, para abdução do polegar seria 70 graus e adução do polegar seria 0, né, que ele para ali, né, na adução. Não tem como ele no mesmo plano. O movimento, né, nesse nível, são esses graus, e a gente coloca também o goniômetro na posição 0, né, que seria sobre o segundo dedo, o goniômetro fechado, o eixo em cima da articulação do polegar, e o braço fixo fica permanecendo sobre o segundo dedo, e o braço móvel acompanha a abertura do polegar e é reposicionado em cima mesmo do polegar, tá? Normal é 70 graus desse movimento. E a oposição do polegar, ela já não é medida com o goniômetro, ela é medida com uma régua, tá? Daí não entra aqui na demonstração. Eu vou parar por aqui a nossa gravação, para não ficar muito extensa. E vou gravar a parte membro inferior no outro vídeo.